Boa noite, gente. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, com a oportunidade de poder ministrar a palavra, compartilhar de um texto e de um livro que é tão caro para o meu coração, tão precioso. O Cacá disse que já viu eu pregando sobre esse texto e foi na minha sermão de prova de licenciatura. Os processos lá que a gente tem na presbiteriana para você ser ordenado. E ele estava lá comigo, eu estava tremendo igual uma vara verde. Mas foi muito bom. E é bom estar aqui, poder compartilhar mais uma vez com vocês a palavra. Vocês já estão com o texto aberto aí? 1 João 1, versos 1 a 4. Abre aí junto comigo. Eu vou estar lendo na versão NAA, caso você queira mudar o seu celular aí. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos ter mais um momento de oração, irmãos? Você pode orar pelo seu próprio coração aí? Pedindo para que o Senhor te prepare. Eu sei que a gente já orou, mas eu gosto de orar bastante antes, que assim Jesus me ajuda. Vamos orar. Senhor, eis aqui a Tua palavra, tão preciosa, Senhor. Tão preciosa, Jesus, para nós, para o nosso coração, para nossas famílias, para a nossa comunidade de fé. Obrigado, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, hoje e sempre. Queremos, Deus, não apenas ouvir, mas obedecer, responder, corresponder contigo, Senhor. Não te deixar no vácuo e não se fazer de surdo, Deus, quando a gente sair daqui. A gente quer manter o nosso coração aceso com a Tua palavra que vai ser ministrada. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o título dessa mensagem que dá o pontapé para essa série é A Supremacia do Evangelho de Cristo. E esse é o tema que a gente vai refletir ao longo desses 4 versículos. E a primeira pergunta que eu queria fazer para nós pensarmos nesse texto é: será que a gente compreende a centralidade do Evangelho? Será que nós compreendemos o quão importante, quão crucial é o Evangelho de Cristo? E essa pergunta ela precisa reverberar, ela precisa ecoar dentro de nós, dentro das nossas casas, das nossas relações conjugais, relações com os nossos filhos, as relações aqui na igreja, as relações com a música, com o louvor. A gente precisa se perguntar isso: será que o Evangelho é central para a nossa vida na fé? Eu creio que muito do coração de João, o apóstolo, é confrontar os irmãos aqui que eles estão recebendo essa carta para mostrar: olha, o Evangelho é tudo isso mesmo. Vocês podem depender, confiar, se firmar, se arraigar no Evangelho, porque o Evangelho é tudo isso. O Evangelho é suficiente para manter não apenas a nossa vida na fé, mas toda a existência humana. E eu creio que essa é a grande tônica que eu vejo nesses 4 versículos e como a gente vai ver ao longo de toda a carta. E a gente precisa compreender, irmãos, que fazer esse resgate da centralidade, da importância do Evangelho, tem alguns motivos. Acho que o primeiro e mais óbvio dele é o fato de que a gente vive em constantes ventos de doutrinas contrários. O tempo todo.
né? Eles aqui, no contexto deles, a gente vai falar sobre o contexto da época, dos primeiros destinatários dessa carta. Mas nós também, hoje, vivemos numa era digital, globalizada, onde todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre Jesus, sobre o Evangelho. E a gente precisa voltar para a mensagem essencial, para a palavra de Deus, e perguntar qual é o Evangelho verdadeiro, genuíno, exposto na palavra. Então, João ele vem com ímpeto apologético de defender a mensagem, de defender a integridade, o conteúdo do Evangelho, mas ele também vem para mostrar que o Evangelho ele é essencial para a nossa vida. Então, ele tem esse duplo propósito, tanto de defender o Evangelho quanto de pastorear, cuidar dos corações dessas igrejas, de atender as demandas e cuidar deles. E nisso tudo, nesse desejo todo, o que ele quer fazer é dizer que nós precisamos crer no Evangelho, mas nós devemos, além de crer, perseverar. Perseverar na mensagem do Evangelho, perseverar crendo. E a gente vai repetir essas duas coisas ao longo de toda a nossa mensagem aqui. E eu queria te lembrar de uma coisa, talvez esteja perguntando, poxa, Evangelho, né, mensagem da cruz, mensagem de Cristo, será que não é básico demais isso? Será que não é muito primeiras coisas isso? Eu queria te lembrar de Pedro. Não sei se você já leu em Gálatas, quando Paulo dá um puxão de orelha em Pedro. Pedro ele estava pedindo para os gentios que se converteram que vivessem como os judeus convertidos. E aí Paulo, ele conta o relato dele dizer isso para Pedro, ele diz, olha Pedro, ou melhor, ele fala que Pedro não procedia segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, Pedro, o apóstolo, que caminhou com Jesus, que viu o Senhor, que estava no Monte da Transfiguração, viu tudo. Ele precisou ser lembrado da mensagem do Evangelho. Ele precisou ser puxado por Paulo. Volta, cara. Você tá viajando. Você está querendo criar uma cultura aí com base na cultura judaica e está misturando o Evangelho. Espera lá, vamos voltar um passo atrás. Então, se Pedro precisou ser lembrado, irmãos, nós também precisamos. E eu acho que é essa nossa aproximação diante desse texto, é entender assim, cara, eu preciso ouvir de novo. Eu preciso ouvir de novo, eu preciso ser lembrado, eu preciso ser maravilhado de novo com essa história. E é isso que eu vejo João fazendo, né? Porque ele está fazendo um resgate do Evangelho, que é Cristo e sua obra. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria jogar alguns pressupostos muito importantes para dar um pouco de chão, para a gente entender que tipo de carta é essa, da onde, por que ele escreveu, para quem. Né? Se você bater o olho aí no verso 1, você vai ver que não tem um destinatário. Né? Paulo, que é o mais proeminente escritor do Novo Testamento, ele sempre escreve ou para igrejas de uma cidade, ou para Timóteo, por exemplo, Tito, mas aqui a gente não tem isso. Então a gente vem essa pergunta, para quem que é essa carta? E a gente entende que essa carta ela não é apenas para a igreja que João pastoreava, que é Éfeso, mas é uma carta que deveria ser circular, ali na região da Ásia Menor. Depois vocês pesquisem aí, Ásia Menor, vocês vão ver o mapinha, é um pouquinho para cima de Jerusalém ali, mas é no mundo greco-romano, e é as igrejas que Apocalipse cita, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essa carta, a gente entende que ela é escrita para Éfeso, mas ela não é só para ficar em Éfeso, onde João pastoreava, ela devia circular. E a gente vê isso no contexto da escrita de João, mas também pelo fato de João, que escreveu o Apocalipse, ter esse cuidado com essas igrejas, e enfim. A gente entende também que essa carta ela foi escrita após o 4º evangelho, que é o evangelho de João, e isso está ali entre 80 e 85 depois de Cristo.
Agora, o contexto, gente, é muito interessante e a gente precisa se ver nesse contexto. Eu queria te convidar para, enquanto eu estou falando sobre o contexto, você se ver, né, se questionar, se perguntar sobre nós aqui, porque tem muitos paralelos. O que acontece é que o evangelho se espalhou, né, por todo o Império Romano, por causa da perseguição sofrida em Jerusalém, e daí eles se espalham, a diáspora e tal. E esse mundo ele é muito diverso culturalmente, o mundo greco-romano. Haviam várias religiões, filosofias, pensamentos dominantes, e o evangelho avança para esses lugares, e o que acontece é que há um choque. Heresias, então, começam a surgir a partir desse choque, com a colisão da cosmovisão cristã e a cosmovisão pagã. Inclusive, Paulo, quando ele está de saída da cidade de Éfeso, em Atos 20, ele diz o seguinte, presta atenção, eu vou ler aqui. Eu sei, Paulo dizendo, que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, ele está falando do contexto de heresias, de falsos mestres se levantando nas comunidades, com os seus falsos ensinos, falsos evangelhos, falsos cristos e uma falsa vida cristã. E aí, gente, a gente precisa perceber que hoje não é nem um pouco diferente. Talvez assuma, né, outras formas, mas nós vivemos num contexto onde nós somos cercados por falsos ensinos a respeito do evangelho, falsos cristos, falsas vidas cristãs. E a gente precisa voltar, então, para a mensagem essencial do evangelho que os apóstolos pregaram. Então, o propósito aqui dessa carta é lembrar os filhinhos de João, como ele fala carinhosamente, da mensagem que eles ouviram desde o princípio. E essa mensagem que eles ouviram desde o princípio é o que ele cita no capítulo 2, verso 24. Então, ele está relembrando daquilo que ele já disse, né? Como eu falei, carta circular para igrejas já estabelecidas. Então, ele está falando com crente. Está falando com igrejas estabelecidas, com crentes que já tinham ouvido a mensagem do evangelho. Então, um dos propósitos dele é lembrar. Olha, lembra do que eu disse lá no princípio, quando você creu a primeira vez. A mensagem é essencial. E aí, nisso, ele está fazendo no ímpeto de edificar os crentes e de defender o evangelho daqueles que ele vai chamar depois, do capítulo 2, de anticristos. E depois o Cacá vai explicar para vocês isso aí. E a gente vai ver as heresias no desenvolvimento do sermão, mas em resumo, gente, o que acontece é essa mistura. Eles interpretavam o cristianismo em termos do pensamento filosófico dominante. E começavam a introduzir elementos estranhos à mensagem cristã, destruindo sua identidade singular. Isso é muito fácil de acontecer, gente. Muito fácil. Talvez não. Com certeza isso, em alguma medida, acontece conosco hoje. Talvez tenha alguma coisa sobre a fé aí, dentro do teu coração, que você está certo. Não, minha avó disse aquilo outro, eu lembro. E aí você creu naquilo e aquilo está dentro de você já. Mas pode ser que esteja deturpado. Então, o ímpeto sempre de relembrar os ouvintes da mensagem que eles ouviram no princípio, quando eles creram. Tem uma coisa importante nessa carta que tem um paralelo muito forte com o Evangelho. Vocês lembram como é que começa o Evangelho? Vocês lembram, a gente leu, né? Ele fala sobre a divindade de Cristo, certo? Ele começa o Evangelho falando sobre a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo. E esse tema de mostrar Jesus de Nazaré como o Deus que era desde o princípio, ele vai percorrer durante todo o quarto Evangelho. Então, o que é isso? Isso é Senhor amado. Isso é um recurso linguístico, né? Ele começa o Evangelho falando sobre a divindade de Jesus, e a gente vê que o quarto Evangelho em si como um todo, ele fala muito sobre como Cristo é Deus. Ele sempre está atestando isso. Essa é a grande mensagem do Evangelho de João.
E aqui a gente vê o mesmo recurso. Dessa forma, os primeiros 4 versículos, eles começam falando sobre o Evangelho. E é isso que vai acontecer ao longo de toda a carta. O Evangelho vai ser pincelado de cabo a rabo para dizer algo, né? O centro é o Evangelho. E a gente vai ver, especialmente hoje aqui, nesse nosso sermão, o conteúdo, o propósito e os frutos do Evangelho. E eu queria que a gente caminhasse para o primeiro ponto, então, a partir desse contexto que eu dei, pensando como João vai expor Cristo como sendo o coração do Evangelho. Cristo é o coração do Evangelho. Então, primeiro ponto, sem Cristo não há Evangelho. Queria que você batesse seu olho no verso 1, quando ele diz o que era desde o princípio. E a gente vai começar analisando 2 termos importantes para a gente entender como ele está expondo Cristo aqui como sendo central para a mensagem. Quando ele diz o que era desde o princípio, ele poderia ter usado quem ou aquele, mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele não está falando apenas a respeito de Cristo nesse momento. Ele está falando de Cristo, mas ele está falando da sua manifestação histórica, do momento na história onde Cristo se manifestou de tal forma que ele pôde ouvir, ver e tocar. Então, o que era desde o princípio não é apenas Cristo, mas é a sua obra. E aqui ele está expondo que, assim, o Evangelho é, sim, eterno. A mensagem de salvação, juntamente com a pessoa de Cristo, é eterna. E teve um momento específico na história humana onde ela se manifestou. Onde aquele que é eterno se manifestou em obras. E ele fez algo que eles puderam atestar e serem testemunhas oculares de algo singular, pontual, objetivo que aconteceu na história humana. Então, com isso, a coisa mais principal que eu vejo nisso é que João está dizendo que Cristo é inseparável da mensagem do Evangelho. Cristo é o coração do Evangelho. Você tira Cristo, você perde o Evangelho. E pode ser mais perigoso do que a gente pensa, porque se você muda alguma coisa sobre Cristo, você desconfigura também a mensagem do Evangelho. Esse é o ponto. Que era o que eles estavam percebendo que estava acontecendo ali naquele contexto. Agora olha outro termo. No finalzinho do primeiro versículo ele diz o seguinte: a respeito do verbo da vida. Em algumas traduções, talvez na tua aí mesmo, a minha, NAA está assim, o verbo está em maiúsculo. E quando a gente vê esse verbo em maiúsculo, a gente pensa o logos, né? O mesmo logos que João fala no 4º evangelho. Mas eu queria dizer o seguinte, esse não é a melhor forma de ler esse termo. Porque aqui, gente, o verbo logos não é usado como uma designação do Filho de Jesus. Mas é um termo que se repete ao longo do Novo Testamento todo para se referir à mensagem do Evangelho. Então, talvez uma tradução melhor seria a respeito da palavra da vida. Palavra da vida. E essa palavra da vida é o conteúdo aqui do que ele está dizendo. Olha, ele diz, né, o que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ou seja, ele não está falando apenas de Cristo, ele está falando da mensagem do Evangelho. Só que não tem como separar Cristo da mensagem de Cristo. Não tem como. Então, esses dois termos são importantes para nós, para mostrar isso. João está falando sobre o conteúdo do Evangelho. E isso é o que a gente precisa sempre lembrar, sempre se questionar. Qual é o conteúdo do Evangelho? Qual que é a mensagem essencial que a gente chama assim de boa nova? A mensagem da vida. E aí ele está dizendo o seguinte sobre o Evangelho. Eu vou ler aqui. A palavra da vida, Evangelho, é sobre o Cristo pré-existente, eterno
e sua manifestação histórica. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é os frutos que ele gera nas nossas vidas. O Evangelho não é a nossa ação de evangelizar ou de atender necessidades, causas, por exemplo, como essa das enchentes. O Evangelho tem um conteúdo específico, ele tem uma caixinha fechada. É Cristo e o que ele fez na história um dia. Então ele está resgatando isso. E pode parecer muito bobo, muito simples, gente, mas isso é crucial para tudo o que João está dizendo aqui e para como a gente vai ler essa carta. Mas caminhando, o que isso implica para nós? A primeira coisa é que nem toda proclamação do Evangelho é uma proclamação autorizada. Porque veja só, quando você bate o olho no texto, veja aí junto comigo, você vai ver que ele está o tempo todo falando no plural. Né? O que ouvimos, vimos, contemplamos. Aí verso 2, damos testemunho, anunciamos a vocês. E todos os 4 primeiros versículos são cheios são carregados dessa imagem onde parece que João não está falando sozinho. Por quê? Porque ele não está falando sozinho mesmo. Ele está representando todo o colegiado apostólico. Quem são esses? São os discípulos de Jesus, que Jesus não apenas chamou para ver tudo o que ele ia fazer, mas ele deu uma autonomia, uma autoridade para eles de serem testemunhas. E a gente precisa ver que João está resgatando isso também. Ele está lembrando os ouvintes, olha, teve um grupo de homens que Deus chamou. Teve um grupo de gente específico que Deus chamou e disse assim, olha, vocês vão testemunhar. E vocês vão carregar isso que vocês estão vendo. E Jesus estava autorizando eles. Estava dando autonomia para eles irem e testemunharem, pregar o Evangelho, plantarem igrejas, expandirem a mensagem. E o que acontece é exatamente isso. Essas igrejas estavam sofrendo porque haviam muitas mensagens alteradas do Evangelho. Haviam outras testemunhas que não haviam sido autorizadas por Cristo e por vários motivos alteraram a mensagem. Entende? Então João está resgatando, olha, teve um povo que viu, teve um povo que ouviu e tocou em Jesus e foi autorizado por ele para pregar uma mensagem específica. E isso, gente, é um padrão do Novo Testamento. Paulo, o tempo todo, está defendendo a integridade da mensagem. Por quê? Porque falsos mestres vão se levantar com falsas mensagens, falsos evangelhos. E é por isso que ele começa a sua carta aqui falando dando esse tom na mensagem, dizendo essas coisas que nos dão a entender tudo isso que a gente falou. Porque havia um falso evangelho, um falso Cristo e uma falsa vida cristã no meio dessas igrejas, e João está querendo trazer os filhinhos dele de volta para a mensagem. Agora, qual que é essa grande heresia? Você pode abrir junto comigo no capítulo 2? Capítulo 2, verso 22, vai dar algumas evidências para nós. 1 João 2, 22 diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aí a gente pode pensar, tá, negar Jesus seria dizer que Jesus não existe? Não, não é bem assim. O que ele está dizendo é, existiam pessoas que negavam que Jesus de Nazaré, o homem do primeiro século, era o Cristo. Entende essa separação? O Messias enviado dos céus, que era divino, e a pessoa de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que tinha um pai conhecido, que tinha irmãos. Tinha pessoas que negavam que esse Jesus de Nazaré era o Cristo. Agora, capítulo 4, verso 2, ele vai dizer o seguinte, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha, de novo, a mesma questão sendo levantada. Haviam pessoas que estavam questionando se esse Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou, era de fato o Messias, enviado por Deus, o Filho de Deus, divino.
o Cristo escolhido, o Messias. Então esse era o grande problema desse momento aqui da história da igreja. E isso vai se alastrar até o século II e vai se formar num bloco de pensamento chamado gnosticismo. Aqui nesse momento a gente vê esse pensamento começando a nascer, de forma embrionária. Mas no final do segundo século em diante, a gente vai ver que essa doutrina, essa heresia vai se estabelecer e, inclusive, vai ser combatida pelos pais da igreja. Não sei se você conhece Irineu de Leão, dá uma pesquisada depois, ele é uma figura bem interessante da igreja. Ele escreveu um tratado desse tamanho contra as heresias. E ele expõe a doutrina gnóstica e ele traz o povo de volta para a mensagem do Evangelho, recapitulando toda a história da humanidade em Jesus, para mostrar, olha, Jesus é o cumprimento de tudo, Jesus é o centro da ação de Deus no mundo. E dizendo com todas as palavras, esse Jesus que vem em carne é sim Deus, ele encarnou, não é assim, não é isso que vocês estão pensando. E aí como que isso acontece nesse momento aqui, de forma embrionária? A gente tem dois pensamentos, o docetismo e a heresia de Cerinto, mas elas se misturam. Em suma, eles acreditavam o seguinte: Jesus de Nazaré foi chamado por Deus, e aí ele caminhou até o momento do batismo, e no batismo, o Cristo desceu sobre o Jesus de Nazaré, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, o ministério de Jesus e tal, mas na cruz, quando Jesus foi ser crucificado, esse Cristo, essa divindade se separou. Entende o problema? Esse dualismo de matéria, mal, ruim, e espiritual, divino, bom. Ou seja, assim, não pode misturar. Por quê? Porque matéria é ruim. E essa vai ser a grande... o resumo desse gnosticismo, que é esse dualismo entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí isso se mistura nesse momento da igreja, e eles começam a ter dúvidas sobre Cristo. Será que Jesus foi esse mesmo divino? Será que Deus mesmo encarnou? Ele fez um com a matéria, como é que eu posso conceber isso, sendo que a matéria é ruim, é má? E aí é um grande problema, porque conforme João vai combater ao longo da carta, não é apenas a pessoa de Jesus e a mensagem do Evangelho que foi fragmentada, mas é a vida cristã. Haviam problemas seríssimos no caráter desses falsos mestres. O ensinamento deles não era sustentável. E aí ele combate isso mostrando, começando nesses primeiros versos, dando testemunho do que ele viu, do que ele ouviu, do que ele tocou, para dizer, olha, Cristo veio sim. Ele encarnou, sim, no momento específico da história. Deus agiu na história humana. Teve um momento lá, eu estava lá, eu vi. Eu fiquei do lado da mãe de Jesus. Ele olhou para mim e falou umas coisas, e eu olhei de volta. Ele está dando testemunho da veracidade da encarnação de Jesus. E é por isso, talvez se você não percebeu, o texto no versículo 2, ainda no primeiro capítulo, ele fala sobre o Pai, Deus Pai, né? E para nós, quando a gente bate o olho e vê Deus Pai, a gente pensa, é o Pai de Jesus, está tudo certo. Mas para eles isso era muito importante. Por quê? Porque o Deus Pai Criador do céu, para essa doutrina gnóstica, era um outro Deus separado desse Jesus do Novo Testamento. Era uma outra coisa. Era uma coisa diferente. E aí, ele traz de volta para a mensagem da Bíblia. Ele diz, olha, Jesus, que é o Cristo, que é o ser divino que veio e encarnou, é filho do Deus Criador, do Deus Pai. Então ele está defendendo a encarnação de Jesus, está defendendo com isso a integridade do Evangelho, a mensagem. Não há como a gente negar o Filho e ter o Pai, não há como ter comunhão com Deus e com o pecado, que é o que, ao longo da carta, isso vai ser combatido. E a conclusão que a gente tem disso é que sem Cristo não há Evangelho. Agora, irmãos, e nós, hoje, na nossa cultura, no nosso contexto, na nossa familiaridade com a mensagem,
no jeito que a gente faz igreja, no jeito com que a gente vive a vida cristã, será que não tem uma colisão aí com a cosmovisão cristã, bíblica e a modernidade? De nenhuma forma. E será que a gente está lidando com isso? Não, eu não vou abrir em pontos específicos, porque senão abre a caixa de Pandora, mas a gente precisa lidar com isso. Né? Quem define as ênfases e prioridades da nossa fé? São os nossos ideais políticos ou é a Bíblia? São os nossos pensamentos sobre a fé, sobre o lugar da igreja no mundo, ou é a Bíblia? Ou é o que Deus disse? Então a gente precisa fazer essa ponderação, a gente precisa refletir sobre isso. A Bíblia ou o pensamento dominante da nossa época define a nossa fé, a nossa crença, o nosso Cristo. E o Cristo que pregamos é o Cristo revelado no testemunho autorizado e ocular dos apóstolos, ou é um outro Cristo aí que a gente fez? A nossa imagem, do jeito que a gente gosta. Que não nos assusta, que não mexe em pontos que a gente não quer que ele mexa. Um Cristo domesticado por nós, que se adequa ao nosso pensamento, ao nosso jeito de ver o mundo. A gente precisa se questionar, irmãos. Mas não apenas mudar o conteúdo, a gente pode mudar ou diminuir a sua importância. A gente pode trocar o conteúdo do Evangelho pelos frutos, pelo propósito do Evangelho, e a gente faz uma salada mista que vai desfigurar a vida cristã. Então nós precisamos ouvir isso que João está dizendo e olhar para nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que a gente recebeu do Senhor, a mensagem da vida. E aí, caminhando para o segundo ponto, sem Cristo não há Evangelho, mas ele vai dizer, sem Cristo não há comunhão com Deus. Ou melhor, sem o Evangelho não há comunhão com Deus. Esse é o nosso segundo ponto. O verso 2 diz o seguinte, a vida se manifestou. E a primeira coisa que eu queria que a gente prestasse muita atenção nessa declaração aqui de João, é que esse Evangelho, essa mensagem da vida, esse Cristo, ele fez um esforço divino em se revelar, em ser ouvido, em ser tocado, em ser visto, em nos alcançar. E essa manifestação, ela é um primeiro passo. E esse primeiro passo não é nosso, é de Deus. Deus se revelou. Deus fez as coisas de tal forma que a gente pudesse ouvir, tocar e ver. Deus fez isso. E Deus, quando Cristo se revela, o que acontece é que ele vai também revelar o Pai. E esse é um eco do quarto evangelho, que vai sempre reverberar essa verdade. Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a exata expressão do seu ser. Como Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então Deus está se revelando nesse momento da história ali. E João lembra isso, resgata isso. Olha, foi Deus que se revelou, foi Deus que deu esse passo até nós. E isso é importante, gente, porque sem a autorrevelação de Deus, o que nós vamos entender com isso é que nós não teríamos condições de conhecê-lo. Só que isso é uma coisa que a gente normalmente não questiona. A gente acha que nós, seres humanos, temos todas as condições de conhecer a Deus por conta própria. Na verdade, esse reflete muito o pensamento moderno da nossa época, a epistemologia, que a gente chama. Como a gente pode conhecer as coisas, a gente acredita na autonomia epistêmica. A gente acredita que a gente consegue conhecer a verdade por nossa própria conta, conhecer quem é Deus, conhecer a verdade sobre as coisas. Mas isso vem de encontro com a nossa modernidade e dizer assim, olha, não teríamos condições de conhecer a Deus e a verdade se ele não tivesse se autorrevelado. Se ele tivesse aberto os nossos olhos, aberto os nossos ouvidos, estendido a nossa mão, a gente não ia ter essa experiência de conhecer a Deus. Nós seríamos como os atenienses de Atos 17, que adoravam o Deus desconhecido. Lembra quando Paulo fala com eles? Seríamos como os atenienses, um Deus desconhecido. A gente consegue entender que existe uma divindade, mas quem ele é? É um Deus desconhecido. Mas não, Deus se fez conhecido, irmãos. E ele veio até nós. E o segundo termo aqui, vida eterna. Nós a vimos, dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna.
E nós lembramos do Evangelho de João, capítulo 17, que nos diz uma definição muito boa sobre o que é vida eterna. O próprio Jesus ele diz assim: vida eterna é isso, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é essa vida eterna, gente? É esse conhecimento real, relacional com Deus, profundo, ver, ouvir, tocar. É esse tipo de conhecimento de Deus que a mensagem do Evangelho vem trazer para nós. É isso mesmo, é assim, ó, é uma encarnação mesmo na nossa vida. Deus vem até nós, é próximo, a gente pode tocar, ver, ouvir, tatear. E com isso a gente entende o propósito do Evangelho, que é nos inserir num relacionamento com Deus, que é nos reconciliar com Deus. Amém? Apenas a pessoa e obra de Cristo nos proporciona isso. E o tema da comunhão está ao redor de todos esses 4 versículos aqui. Versículo 3, versículo 4, ele diz, olha, anunciamos a vocês para que tenham comunhão. Então isso nos fala sobre o propósito. E isso implica para nós que sem o evangelho genuíno, não temos acesso a Deus. Falsos mestres e suas heresias pregavam uma proximidade a Deus que era falsa. Eles diziam ter uma comunhão sem estar fundamentado no evangelho genuíno, mas eles viviam uma vida moral muito frouxa. E João exorta eles nisso, ao longo da carta. Conforme vocês forem caminhando pela carta, percebam isso. João ele vai exortar aqueles que acham que podem viver numa vida de pecado e dizer que tem comunhão com Deus e está tudo certo. Ele diz, não, olha, se você diz que você não tem pecado, você é mentiroso. E ele vai lidar com toda essa questão e dizer que Deus é luz. Tudo isso para dizer, olha, sem evangelho não há acesso a Deus. Não tem como a gente ter conhecimento real de Deus, genuíno, sem estar firmado na mensagem essencial de quem Cristo é e o que Ele fez na cruz por nós. Veja o capítulo 2 junto comigo, verso 24. Esse é um versículo crucial para essa carta, para esse texto. Vira a página junto comigo. O texto diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio? A mensagem do Evangelho. E ele continua: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha que crucial isso, gente. João está dizendo que a nossa relação com Deus, de comunhão, de proximidade, relacional ali, junta, ela depende não apenas da gente crer, mas da gente permanecer nessa mensagem. E isso é tudo que nós precisamos, irmãos. Isso é tudo que nós precisamos. A comunhão com Deus, ela não depende dos nossos esforços. Deus não precisa de você. É claro que a gente recebe de Deus os meios de graça, a oração, o jejum, a palavra e os ritmos da vida da igreja. E a gente recebe isso como recurso divino, mas começa a confiar nessas coisas apenas. Começa achando que tudo que você precisa é ter o seu esforço semanal ali, com todas essas coisas que Deus deu. Começa a confiar nessas coisas. Começa a abandonar Cristo como sendo suficiente para te manter nessa relação. E você vai perceber que não vai dar. Não vai dar. O momento que a gente começa a confiar nos nossos esforços, na nossa força, nas nossas capacidades, é o momento que a gente afunda no mar, assim como Pedro. Então nós precisamos ser lembrados, irmãos, de como nós precisamos não apenas crer, mas permanecer no Evangelho. Porque o Evangelho tem esse propósito, de nos reconciliar com Deus, de nos colocar nessa relação próxima com Deus, mas de nos manter nesse lugar. Jesus nos mantém nesse lugar. E com isso a gente vai dar frutos. A nossa vida vai florescer na fé. Nós vamos
demonstrar frutos de arrependimento, de transformação, nosso coração vai mudar, os nossos desejos vão ser mudados. Por quê? Porque a gente vai estar na fonte da graça, irmãos, que é o próprio Deus. Entende? O Evangelho nos insere numa relação com Deus, e Deus, que é a fonte da graça, produz tudo que a gente precisa em nós, muda o nosso coração. É isso que João 15 vai falar. Jesus diz em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. É isso, irmãos, é comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não existe vida cristã. Sem comunhão com Deus não existe nada na fé. Então, nós não podemos perder de vista como isso realmente é o propósito do Evangelho. A gente pode estar se esquecendo disso. Deus te inseriu numa relação com Ele. Você precisa lembrar disso. E não apenas lembrar, mas sim celebrar essa realidade. O que Cristo fez, se manifestando na história, era tudo o que precisava para você ser aproximado a Deus novamente. Isso é precioso para nós, irmãos. Nós precisamos guardar isso. E com isso, ao mesmo tempo que o Evangelho anuncia o triunfo de Cristo, ele anuncia a falência da nossa capacidade humana. E isso é alegria para nós, irmãos. Isso precisa ser alegria para você também. Você precisa celebrar isso. Que Cristo é suficiente. E com isso a gente dá passos para fugir de uma espiritualidade ensimesmada, emocional, subjetiva, circunstancial, que depende de um monte de coisa estar certinho para a gente conseguir ter comunhão com Deus. Não, é só Cristo. Cristo é suficiente e o que Ele fez é suficiente. E partindo para o terceiro ponto, se a gente entende que sem Evangelho não há comunhão com Deus, também compreendemos que sem comunhão com Deus não tem como ter comunhão com a igreja, comunhão da igreja. Porque a comunhão da igreja, dos irmãos, é um desdobramento da nossa comunhão com Deus. E é isso que a gente vai concluir aqui, o terceiro ponto. Sem Evangelho não há comunhão da igreja. E, novamente, a gente olha para o texto, a gente percebe todos esses conectivos aqui, todos eles ligados de alguma forma com o primeiro verso, mas João está dizendo algo. Ele está dizendo algo sobre o conteúdo, sobre o propósito e agora sobre um dos frutos do Evangelho. O Evangelho, ele cria uma comunidade. Onde o Evangelho chega, ele cria uma comunidade de crentes que vivem agora sem uma barreira entre eles. E isso é a grande disrupção na nossa mentalidade, porque a gente vive fechado no nosso círculo familiar. A gente gosta disso, a gente está confortável com isso. Mas o Evangelho ele vem para furar as bolhas dos nossos círculos familiares e dizer que agora a gente tem irmão em Cristo. A gente tem pais espirituais, a gente tem pessoas da comunidade que vão nos ajudar, talvez, a conduzir os nossos filhos à fé. E a nossa vida vai se misturar uns com os outros. Isso é muito contracultural para nós. Mas é isso que o Evangelho vem fazer, ele cria uma comunidade. Presta atenção no versículo 2. Ele diz o seguinte: nós a vimos, dela damos testemunho e anunciamos a vocês. Novamente, trazendo esse peso do testemunho apostólico, que era não apenas ocular, mas era comissionado e autorizado por Cristo. E aqui eu queria que você percebesse uma coisa. João ele já está falando de um lugar comunitário. Ele está falando de um lugar de comunhão. Ele está falando com essas igrejas como se ele estivesse não sozinho, mas junto com outras pessoas anunciando essas coisas. E tudo isso tem esse desejo, demonstra esse desejo assim dos apóstolos de expandir essa comunidade pactual. Essa comunidade que ouviu a mensagem, que creu, entendeu que Cristo é, sim, o centro da história, e a vida agora gira em torno de Cristo. E essa comunidade que se forma, ela vai se expandir. Mas não é à toa, gente, isso não é não é só porque o
pessoas que creem na mesma coisa caminham juntos, que isso acontece. Novamente a gente lembra o fato de que João ele se refere ao Pai, ao Deus Pai. E ele diz que a vida se manifestou a partir do Pai. Nós lemos, eu achei muito legal que a gente leu o capítulo 1 até o versículo 18, e o versículo 18 termina com uma declaração muito linda, gente, sobre Jesus. O texto diz que Jesus estava no seio do Pai, quando ele foi manifestado. Ele foi revelado a nós a partir desse lugar de comunhão com Deus. E é interessante que essa palavra, no seio do Pai, não é se ele estava lá junto com o Pai, sentado numa cadeira do lado. Não, ele estava no seio do Pai, ele estava junto do Pai. Ele estava experimentando a comunhão trinitária por toda a eternidade. Então nós vamos enxergar que Deus, o Pai de Jesus, a Trindade, estava em comunhão desde a eternidade. E o momento de encarnação de Jesus, o que acontece é que a Trindade quer expandir essa comunidade, essa alegria que eles vivem eternamente. O Pai está dando algo de valor. O Pai está perdendo para que a gente pudesse ganhar. O Pai está se fazendo pobre para nos enriquecer. E tudo isso para nos incluir nesse círculo da comunhão trinitária. Os apóstolos entenderam isso e agora eles estão fazendo o mesmo. Olha, a gente vai anunciar por quê? Por quê? Porque a gente quer que vocês participem dessa comunhão trinitária, comunhão com Deus. Então esse é o desejo, esse é um dos frutos do Evangelho. E esse amor fraternal que a igreja exige, e aí é diferente de meramente participar da comunidade, mas viver a comunidade, é amar uns aos outros, é amar com um amor que é sacrificial, é amar perdendo para que o outro ganhe. Esse tipo de amor, gente, ele é um amor exclusivo do Evangelho. Nada gera isso daqui. Dá uma olhada no capítulo 3, versículo 14. Ele vai dizer o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha só que pesado isso, gente. Ou seja, quem não tem esse amor sacrificial, pode ser que não tenha crido, nascido de novo, não tenha experimentado a transformação da morte para a vida. E o versículo 9 a 11, um dos mais importantes também, ele diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E diante disso, João conclui: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Entende que quem não está olhando para o Evangelho, que revela o amor de Deus, não vai conseguir amar como Deus. Não vai dar certo. Você não vai aprender a amar o seu irmão olhando para si mesmo. Você não tem tudo isso, não. Olhando, não, o meu vínculo familiar é muito bom, assim, a gente se dá muito bem, a gente, vive, glória a Deus, mas isso não é tudo que você precisa para viver em comunidade. Pelo menos a comunidade cristã. Porque o que a comunidade cristã exige de nós, gente, é muito. Porque João, ele exige de nós, dessas igrejas aqui, de nós, um amor sacrificial. É um amor que quando você dá a ele, você perde alguma coisa. Você já se perguntou aí, você está perdendo alguma coisa nas relações aí da igreja? Quando você está indo em direção a alguém aqui que você conhece ou que chegou agora, você está sacrificando alguma coisa? Você perde alguma coisa? Será que você pensa em fazer isso? Ou talvez assim, você nem considera que seja normal você perder alguma coisa para o outro? Isso vem nos confrontar, irmãos. E isso é importante, João está resgatando isso. Isso é muito importante porque no capítulo 2 ele vai dizer que os anticristos e suas heresias tinham um caráter sectário, de separação, de divisão, de criar problema na igreja. Então a doutrina deles afastava a igreja, trazia problema. Isso por quê? Porque eles não estavam firmados na mensagem do Evangelho.
Eles não estavam olhando para o Cristo que se fez pobre para enriquecer os seus. 2 Coríntios 8 ou 9, Paulo fala isso, quando ele vai falar de ofertas, de dízimo e donativos, ele diz, olhem para Cristo, porque Cristo se fez pobre para nos enriquecer. E esse é o padrão que João exige dos crentes aqui. No capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Aquele que tem recursos e pode dar para o seu irmão, mas não dá, cara, o amor de Deus não está nele. Tem alguma coisa errada com esse cara. Pera lá, vamos questionar se ele realmente ouviu a mensagem, porque a mensagem é chocante. Deus, ele dá o que ele tem de mais precioso. Ele se empobrece para nos enriquecer. E aí nós perguntamos, gente, para nós, a nossa comunhão, ela é vivida com base no Evangelho, na ação de Deus, ou a nossa união, ela é uma união de outras coisas? De interesses, união de cultura, a gente gosta das mesmas coisas, ideais políticos, a gente pensa do mesmo jeito sobre o mundo, a gente vota na mesma pessoa e etc. Ou talvez de vínculos sociais, familiares, não, eu vou lá e a gente dá bem porque é minha família, meu círculo social, todo mundo é de lá. Ele está questionando isso. Nós precisamos, claro, isso tudo são coisas que ajudam a gente a falar a mesma língua, por exemplo, é bom. Não daria para a gente viver uns com os outros aqui se cada um falasse uma língua diferente. Mas o ponto aqui é que o Evangelho é a única fonte suficiente para nos dar o que a gente precisa. Essa fonte de amor sacrificial. E aí, quando tiver difícil você amar aquele irmãozinho, você não tem que olhar para outros lugares senão para Cristo. E lembrar que Cristo se deu, perdeu, ele sofreu para nos enriquecer, para nos inserir numa comunhão. E João até fala isso, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Todo o nosso tipo de amor aqui, vivido na comunidade, tem que ser vivido com base no amor que nós recebemos de Deus. Nós aprendemos a amar olhando para o amor sacrificial de Deus em Cristo. Amém, gente? Então, para a gente concluir, Cristo é o coração do Evangelho, nós vimos o conteúdo. A presença relacional de Deus é o propósito do Evangelho. E, por fim, um dos frutos do Evangelho é a comunhão da igreja. Eu queria concluir resgatando algumas dessas coisas que a gente falou. E a primeira delas, irmãos, a gente precisa mesmo, purificar os nossos corações de outros evangelhos, de outras mensagens. De Cristos misturados, que a gente pega daqui, pega de lá, e quando a gente vê, a gente montou uma coisa que para nós parece muito boa. Mas quando você bate com a Bíblia, tem uma coisa errada, tem uma perna faltando, um olho errado. Nós precisamos olhar para as Escrituras. E é importante que João dá para nós qual que é a fonte. Qual que é a fonte? É o testemunho apostólico. É o testemunho dos apóstolos. Ou seja, a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que foi escrito, inspirado por Deus. E com isso, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que salta da Bíblia o fato de que o Evangelho tem um conteúdo fechado, que é Jesus e o que ele fez. E aí a gente começa a ver mais claramente o que o Evangelho é e o que a nossa fé está se baseada em quê? A gente vê Cristo, é o que ele fez na cruz, é a encarnação do nosso Senhor, é o ato dele de se sacrificar, de perder, de fazer pobre por nós. A gente precisa se voltar para a mensagem genuína do Evangelho, irmãos. E segunda coisa, precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus. Se o Evangelho aponta para nós um propósito de reconciliação com Deus, a gente precisa levar isso a sério. Essa é uma prioridade para Jesus. Reconciliar aqueles que creem com o Deus Pai. Por quê? Porque Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Nós estamos voltando para o nosso Senhor. Nós estamos voltando para esse lugar de comunhão, lá no Éden, mas melhorado agora. A gente não vai poder mais transgredir contra Ele, a gente vai poder mais pecar contra o nosso Senhor, nossos corpos vão ser transformados. Isso não agora, depois.
Então a gente precisa priorizar a comunhão com Deus. Deus é tudo que nós precisamos para viver a vida cristã. Ele é a fonte de graça. Ele é a fonte de graça. E a última coisa, precisamos olhar para Deus enquanto a gente tenta viver a vida em comunidade. Precisamos olhar para Deus. Precisamos olhar para os nossos irmãos e o nosso coração está inflamado com o que Deus fez, com a perda de Deus, com o sacrifício de Deus, com o amor sacrificial de Deus. E quando a gente vive arraigado nesse amor de Deus, irmãos, vai ser fácil a gente perder. Vai ser fácil a gente dizer, não, eu não vou fazer o que eu quero fazer hoje, porque eu vou visitar esse irmão que está precisando. Eu queria ter esse dinheiro aqui, guardar para comprar tal coisa, mas não vou, eu vou dar para o meu irmão que está precisando. Eu vou viver a vida em prol dele, eu vou, sabe? Eu vou responder questões que ele está em dúvida da fé e vou fazer de tudo para que ele entenda e vou estar presente, de forma que ele vai se sentir amado. Amém, irmãos? E a última coisa, mesmo, o Evangelho é a nossa maior necessidade. Depois de tudo isso que a gente falou, o que salta aos nossos olhos, o que precisa saltar nós precisamos de Cristo. Precisamos entender quão crucial é o Evangelho para nós. Para tudo, para a nossa vida como um todo. E o Evangelho, gente, é suficiente, é completo. Nós não vamos precisar de um Evangelho de mais algumas coisas. A gente não precisa do Evangelho de mais uma outra pensamento aqui sobre tal coisa. Não, o Evangelho é suficiente. Pode confiar. A mensagem essencial de quem Cristo é, o que Ele fez, é suficiente para nós. Que o nosso coração possa ser balançado diante disso, e a gente possa entender ao longo das semanas aí quanto isso é importante para nós, irmãos. Amém?